Zubeldia aguarda a chegada de Thiago Mendes ao tricolor. Vamos falar sobre isso, vamos comentar aí também sobre lateral direito. São Paulo está buscando ainda um lateral no mercado. Vamos falar sobre reforma do Morumbi. Tem notícia importante também sobre o Oscar e várias outras notícias do São Paulo. Certo, meu parceiro? O negócio é o seguinte, ó. Hoje tem copinha, oitavas aí de final da copinha, né? Tá chegando aí já na reta final, né? Nas oitavas aí da competição. E hoje tem São Paulo e Fluminense. Provavelmente esse vídeo que você tá vendo vai sair depois das 5, né? Então já começou o jogo, né? Porque 5 horas é o horário de início aí da partida. Provavelmente quando você estiver vendo o vídeo já tá a bola rolando aí. O jogo lá em Jaú, né? Na casa do São Paulo, na sede do São Paulo nessa copinha, com transmissão aí da Cazé TV. Quem passar aí vai para as quartas de final da próxima fase. Jogo duríssimo, tá bem difícil, bem equilibrado esse jogo aí. Mas quem passar vai muito forte aí para as quartas de final. E tem aquele negócio, né, rapaziada? Vai voltar amanhã, sexta-feira, um time, né, dos Estados Unidos que estão lá, um time, né, 11 jogadores mais o auxiliar pro jogo com o Botafogo. E esse time, esses 11 que vão voltar dos Estados Unidos, vão ser aí complementados, esse elenco, com jogadores da Copinha. Aí vamos ver São Paulo até o jogo de segunda-feira, né? E esse jogo de hoje é muito importante para saber se o São Paulo vai continuar na copinha ou se vai ser eliminado, né? Porque a gente vai ter um prejuízo e com toda certeza nos garotos da copinha, porque vão estar no jogo contra o Botafogo, né? Enfim, vamos aguardar aí, mas de qualquer forma vamos torcer para o São Paulo evidentemente conseguir essa vitória e se classificar aí para as quartas de finais da copinha, certo? Tá acabando, né? Tá nas oitavas em si, mas pô, falta o quê? 9 dias pra acabar, né? Hoje é dia 16, a final é dia 25, né? Porque é um jogo sim, um dia sim, um dia não, né? Então já literalmente tá na fase final aí da copinha, tá bom? Olha aí, rapaziada. Por uma ativação da FC Series, os jogadores do São Paulo passarão o dia de hoje nos Parques Universal da Flórida, tá? Isso aí, rapaziada, faz parte de uma ativação, de uma ação da FC Series, que é a organizadora aí desses jogos de pré-temporada nos Estados Unidos, né? Vai falar, pô, Gabriel, os caras estão de férias, estão passando isso aqui. Rapaziada, isso aqui, cara, faz parte da programação de quem é organizador de tudo, que é a FC Series, né? Como os jogadores foram lá assistir o jogo da NBA, né, do Orlando Magic, né? Os jogadores foram lá assistir. E agora tem essa ativação aí, né, dos jogadores conhecerem e ir visitar os parques que tem lá na Flórida, os parques universais da Flórida. Isso aí faz parte, cara. Você já tá tudo programado ali, né? Toda essa programação é definida pela FC Series e não pelo São Paulo. O São Paulo está cumprindo o que está acordado no contrato. Ontem a gente enfrentou o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro também estava lá nos parques Universal, né? Como o Atlético também vai, né? O Flamengo também vai, né? O Flamengo só vai jogar um jogo, mas também deve ir fazer essas visitas aí, que é natural, rapaz. Faz parte aí do combo dessa viagem aí para os Estados Unidos. O que me pega mesmo dessa questão aqui, tá? Não é nem os jogadores ir para o jogo de basquete, não é nem os jogadores ir para os parques conhecer. A questão que me incomoda muito, cara, é muito conselheiro ter ido, tá? Isso que me incomoda, né? Foi os jogadores, todo o elenco ali, foi a comissão técnica, a diretoria, tem as pessoas também ali internas, né? Que tem que realmente, né? Porque fazem parte aí da delegação, mas conselheiro ir, não dá para engolir isso, né, cara? Conselheiro ir, qual a necessidade do conselheiro viajar junto com o elenco para uma pré-temporada do Estados Unidos? Não faz sentido algum, né? Diretoria normal, né? Por comissão técnica de jogadores, né? Agora, conselheiro ir, cara, sinceramente, olha, é uma questão, isso sim me incomoda. Isso sim me incomoda porque acho que não tem necessidade alguma, a não ser para ir passear, como a tia Leila gosta de falar, né? Como a Leila estava falando nas entrevistas que ela deu aí, cutucando, né, o São Paulo e os times que estão nos Estados Unidos para a pré-temporada, tá? Vamos comentar aí mais alguns trechos da entrevista que o Júlio Casares deu pro UOL, né? Deu uma entrevista lá bem longa falando sobre uma porrada de assunto. A gente vai comentando aí ao decorrer do vídeo, porque não tem como comentar tudo num vídeo só, né? Senão vamos ficar aqui meia hora só falando disso. Vamos lá, ó. Chegou aí o Enzo Dias, chegou o Oscar, que fizeram sua estreia ontem, e ele falou sobre quantos reforços, né, o São Paulo planeja, quantos reforços São Paulo quer para essa janela. Ele falou o seguinte, abre aspas: cada caso é um caso. Na vinda do Oscar, tivemos uma parceria com o patrocinador que foi fundamental. E podemos ter outras. O São Paulo é um clube que precisa vender bem jogadores. E vendemos pouco porque priorizamos a Copa do Brasil. E ganhamos. O São Paulo vê na base jogadores que estão aparecendo e temos convicção
que o Zubimendi vai saber trazer a formação desse time com Oscar e Enzo Dias e também com a companhia de jogadores que estão na copinha, como o Hugo, o Ferreira, o Rian, que vem da base para poderem ter espaço e crescerem, fecha aspas, né? Então, ele fosse uma questão do Oscar, aí, né, que a vinda do Oscar foi numa chegada aí com o patrocinador, né, que é a Superbet ajudando aí em parte do salário do Oscar, que pode ter outra parceria nesse sentido, ele deixou isso aí em aberto, falou que precisa vender jogadores, isso aí é óbvio, só que tem aquele negócio, para vender jogador tem que dar oportunidade para eles jogarem. E o Paulistão, né, que pro São Paulo começa na segunda-feira contra o Botafogo, talvez seja o melhor lugar aí para colocar os garotos para testar. Por exemplo, o Ricardo tem que jogar esse cedo no Paulistão, né? O Ferreira tá na copinha, vai subir, tem a oportunidade. O próprio Rian Francisco, que na visão da diretoria e da comissão técnica, ele não está pronto ainda, na visão deles, né? Não é o que eu tô falando, na visão deles, ele não está pronto ainda, mas são jogadores que tem que ganhar oportunidade no Paulistão, porque, cara, é o Paulistão, né, rapaz? Não é o Campeonato Brasileiro, não é a Libertadores, é o campeonato que os garotos podem jogar e podem errar, porque faz parte, né? O campeonato menos importante ali e serve para teste, né? Convenhamos. Serve para teste aí. Ó, sobre lateral direito, o Casares falou o seguinte, abre aspas. Temos uma atenção na lateral naturalmente. Precisamos de um lateral esquerdo e praticamente hoje temos dois, embora o Wendel ainda tenha um processo. Na direita, temos o Igor Vinícius e o Ferrarese treinando bem. Estamos olhando. O São Paulo não vai fazer contratações sem esse tripé feito. Orçamento, condição de teto junto ao fundo e um parceiro para amenizar investimento, fecha aspas. Então ele ressalta, né, que tem literalmente uma atenção para o lateral que precisa de mais um lateral direito, mas ele falou que não vai fazer contratação sem esse tripé, né, que é orçamento, condição de teto junto ao fundo ou um parceiro para amenizar, né? Sem essas três condições não vai chegar ninguém. Se chegar alguém vai vir, né, dentro desse tripé que ele citou, aí, né, que tem que ter dentro do orçamento, tem que ter dentro das condições que está ali o teto do São Paulo junto ao fundo, que é o Fidico, ou um parceiro para amenizar o investimento, como foi a chegada do Oscar, que a Superbet paga boa parte aí, né, dos salários do Oscar. Então, sem algum desses três elementos do tripé, né, que ele citou, não vai chegar ninguém, mas tem uma atenção, evidentemente, aí para a lateral direita do São Paulo. E quando você olha o São Paulo no mercado, faz sentido. O Oscar veio livre, né? O São Paulo só teve que pagar o salário e luvas, né? Que não deve ser barato, mas não teve que pagar nada pro Xangai, né? Que é o clube que ele tava. O Wendel só vai vir no meio do ano justamente porque o São Paulo não conseguiu a liberação junto com o Porto. Ele vai vir de graça que a gente fala, né? De graça, esse de graça sempre, entre aspas, de graça, que não tem que pagar nada pro Porto, né? O São Paulo tem que pagar seu salário e luvas, consequentemente, porque ele vai estar livre no mercado no meio do ano, já se não um pré-contrato com o São Paulo. São Paulo tentou o Lucas Rosa, os caras pediram lá quase 10 milhões de reais à vista, São Paulo já vazou fora. E o Natanael, o Galo ofereceu o dinheiro na mão e levou, deu um chapéu no São Paulo. Então, essa declaração dele faz sentido com que a realidade do São Paulo e o que o São Paulo faz no mercado, né? Vamos ver se o São Paulo vai, né, deixar de lado lateral ou se vai ainda buscar mais um lateral que precisa, né? Precisa. Sobre a questão da reforma do Morumbi, do acordo que tem com a W Torre, ele falou o seguinte, abre aspas. Temos uma carta de intenção e nenhuma novidade consistente. Quando elas foram maduras, falaremos. Enquanto estiverem na introdução, não podemos. Nem tudo que está nas redes sociais é verdadeiro, fecha aspas. Tá? Então, segundo ele, só tem o acordo que tem com a W Torre é só de uma carta de intenção, né? Uma ideia ali, uma intenção, né? Para no futuro planejar essa reforma do Morumbi. Mas, sinceramente, rapaziada, a questão do FDIC, de pagar as dívidas bancárias, né, do fundo arrecadar o dinheiro para pagar as dívidas bancárias, é muito mais importante, mas muito mais importante do que a reforma do Morumbi. Né? Muito melhor que o São Paulo diminuir as suas dívidas, cada vez ter mais equilíbrio financeiro para poder ir lá no mercado e comprar jogador, né, do nível do São Paulo. Isso é muito mais importante do que a reforma do Morumbi. Depois o São Paulo teve essa ideia de fazer o fundo para pagar as dívidas bancárias, esse negócio da reforma ficou de lado e acho que é completamente pertinente, né? Muito mais importante você ter, né? Óbvio que não é de uma hora para outra, mas esperando que o São Paulo pague essas dívidas bancárias, que diminua, que tenha um fluxo de caixa melhor, que tenha um respiro. O fundo não vai pagar todas as dívidas do São Paulo, isso é óbvio, mas vai aí, cara,
ajudar na principal questão com São Paulo. A principal questão do São Paulo da parte financeira é as dívidas bancárias. Quando acabar essa dívida bancária, quando o fundo arrecadar toda a grana que precisa para pagar, automaticamente o São Paulo já vai ter, né, um fluxo de caixa melhor, você vai ter um respiro que vai, né, te trazer aí dinheiro para contratar jogador, para pagar outras dívidas, você vai ter mais dinheiro em caixa. O São Paulo, todo ano, irmão, né, até 24 pagava mais de 100 milhões de reais só de juros por causa das dívidas bancárias. E isso não diminuía a dívida, né? O São Paulo não pagava a dívida, né? E diminuía, né? Só pagava os juros da dívida. Então, era um negócio bizarro. E tu imagina, irmão, todo ano tu pagar mais de 100 milhões de juros. Esses 100 milhões de reais é pra tu pagar outras dívidas, pra tu contratar jogador, né? E com o fundo arrecadando pra pagar essas dívidas bancárias, evidentemente que o São Paulo já vai ter outra realidade que é muito mais importante que a reforma do Morumbi, né? Muito melhor tu diminuir tua dívida, né? Ter mais um equilíbrio financeiro, conseguir contratar jogadores, ter o time cada vez mais forte, do que ter um estádio, né? Apesar que uma coisa não tá ligada à outra, né? Mas tem prioridades, né? São prioridades aí. O Tietchan também tem um estádio reformado e tá com 2 bilhões de dívida, o time não ganhar de ninguém, né? Convenhamos. O time e a parte financeira é muito mais importante aí que a reforma do Morumbi, que eu quero que aconteça, que vai ser legal, mas tem outras prioridades aí na frente. Um dos principais temas aí né, que não só dessa entrevista, mas do que vem acontecendo no São Paulo aí, do fim do ano passado para cá, é a questão da negociação com Evangelos Marinax, que é uma parceria para as categorias de base, e ele falou o seguinte, abre aspas: tive 3 grandes momentos com o Marinax. O conheci no Brasil em uma reunião de 4 horas e uma conversa muito proveitosa. É um empresário milionário, mas ele é do futebol. Tem uma plataforma importante. É uma pessoa da bola e gosta de gente que se envolve no futebol. Depois eu fui a Londres. Conversamos de forma bem ampla. Quando veio o Edu Gaspar, que é um grande executivo, fortaleceu também. Eu não delego para ninguém. Não é ser centralizador. Mas ninguém fala com o Marinax em meu nome a não ser eu. A estratégia do futebol brasileiro vai passar por uma ação inédita como estamos fazendo. E quem viver, verá, fecha aspas para o Casares. Realmente não entendi esse negócio aqui de que, né, ninguém fala com o Marinax em meu nome, a não ser eu. Não faço a menor ideia de o que isso aqui significa, né? Não faço a menor ideia. Mas outro ponto também que se destaca é o seguinte: a estratégia do futebol brasileiro vai passar por uma ação inédita como estamos fazendo agora. E quem vê, verá, né? Ele já falou isso em outras entrevistas, falando, né, que essa parceria com o Marinax é algo inédito no futebol brasileiro, né? Que o São Paulo vai ser vanguarda nesse tipo de negócio que está fazendo com o Marinax, mas não contou mais detalhes ainda sobre isso. O que a gente sabe realmente é que é um investimento para ter contratação, você pode ter mais grana para trazer jogadores da base de outros clubes para Cotia. E o outro ponto que a gente sabe é o seguinte: no dia 28, né, de janeiro desse mês, ainda vai ter uma reunião dele no conselho para apresentar o projeto para todos os conselheiros verem e aprovar, né? Porque essa parceria com o Grego, como todos os contratos que tem no São Paulo, tem que passar pelo conselho, tem que ser aprovado pelo conselho, e no dia 28 vai ter, né, lá a apresentação para o conselho ver, lembrando que, né, não é só uma apresentação para o conselho aprovar ou não, ele foi convocado, né, cara, né, marcado isso aí para ele explicar o que é que está acontecendo em relação a essa parceria, né. Teve gente lá, né, não vou lembrar quem deu essa informação agora, cara. Acho que foi o Bubu da ESPN, o Rodrigo Bueno, né, comentarista da ESPN, ele que trouxe informação, o blog também trouxe depois de que, né, teve muitos conselheiros incomodados e com pulgas atrás da orelha em relação a essa parceria, irmão. Já todo mundo preocupado que irmão, convocou o Britão, vim aqui no conselho dia 28 pra você explicar pra gente o que tá acontecendo, né? Porque a gente tá falando de uma parceria em que o Grego vai ter a porcentagem das vendas dos jogadores. Então, é algo muito, muito grande, né? Não é um contrato que tá fechando, não é uma contratação que tá vindo, é uma parceria a longo prazo que o Grego vai ter uma porcentagem das vendas dos jogadores. Então, é algo muito, muito grande, né? É algo realmente muito grande aí e que evidentemente tem que ser, né, bastante explicado aí. Bom, a gente comentou sobre a entrevista do Zubeldia no vídeo de manhã, né, da coletiva dele, comentamos também sobre a entrevista do Oscar, só que é tanta coisa que a gente deixou despercebido aí uma entrevista que o Lucas deu na Zona Mista ontem, depois do jogo, falando sobre uma questão que é muito importante, que é sobre os jogos que vai ter agora. Domingo tem São Paulo e Flamengo, e no dia seguinte tem São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto pelo Paulistão. Olha só,
Lucas do São Paulo responde se prefere ficar nos Estados Unidos e jogar contra o Flamengo ou voltar para São Paulo e enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto. O Lucas falou o seguinte, abre aspas: eu preferiria jogar a estreia do Paulista, com toda a sinceridade do mundo, mas tem que respeitar os processos, fecha aspas. Então tá aí o Lucas, né? Perguntou aí se ele queria ficar lá para jogar contra o Flamengo ou se ele queria voltar para jogar contra o Botafogo. Ele falou que prefere voltar para jogar contra o Botafogo. Não sei nenhuma notícia de quem vai ficar e de quem vai voltar pro jogo com o Botafogo, né? Mas nas próximas horas, no máximo amanhã, né? Que é o dia que todo mundo vai voltar. Todo mundo não. Que esse time, né? Que uma parte dos jogadores vão voltar, então a gente em breve vai saber quem são os jogadores que ficam e quem são os jogadores que vão voltar. O Lucas falou que quer voltar, né? Ou pelo menos preferiria jogar contra o Botafogo, né? Porque é aí um jogo que vale, né? Um jogo oficial. Informação do UOL, rapaziada. O Oscar está encantando o técnico Luiz Ubeldia nos treinos. O meia tem se destacado bastante no dia a dia dos treinos na Barra Funda, em Orlando. O Oscar tem as características exatas que o argentino buscava. Um 10 que pode cair pelo lado do campo. Inclusive ontem, né, a gente viu muito o Oscar caindo pelo lado esquerdo, que é o jeito dele. Ele é um meia centralizado que cai muito pelo lado esquerdo, isso é uma característica normal dele, e ele vem agradando bastante aí, né, cara, o técnico Luiz Ubeldia. Olha aí, rapaziada. Segundo o jornalista André Hernan, nas férias, o técnico Luiz Ubeldia ligou para o Thiago Mendes, dizendo que conta com o jogador para 2025, tá? O contrato do Thiago Mendes termina em maio, tá? Então, segundo o André Hernan, né, o Zubeldia ligou aí para o Thiago Mendes e falou, ó, eu conto com você, tá? Então, na cabeça do Zubeldia, o Thiago Mendes, irmão, tem que vir no meio do ano, no mais tarde possível, que é quando acaba o contrato dele, acaba em maio, né? Então, o Zubeldia conta com ele para a temporada. O São Paulo já tem um acerto verbal com ele, aí, né, a questão agora é a questão da liberação do Al Rayyan. Se o São Paulo vai conseguir a liberação com o Al Rayyan agora, ou, né, se ele só vem em maio quando acabar o contrato dele com o São Paulo. Mas o Zubeldia quer o jogador, desde o ano passado tem isso, o Zubeldia gosta muito do jogador, quer contar com ele, irmão. E o Zubeldia bateu o pau, quero o Thiago Mendes no máximo, né, quando acabar o contrato dele, então o Zubeldia conta com o jogador. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.